Opa! E aí, galera? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Dependendo da hora aí que vocês estão vendo. Espero que todos estejam bem e com saúde. Bom, meu nome é Abraão e estamos estreando aí no nosso canal Sampa Jampa. Daqui a pouco a gente explica o motivo desse nome, mas aí eu vou passar a bola para Mano Paulo. Valeu, Abraão. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou aqui juntamente com o Abraão, meu velho amigo aí de muitos projetos juntos. A gente está começando mais um novo projeto aqui no YouTube, onde a gente tenta compartilhar o nosso conhecimento que a gente teve ao longo da nossa carreira em TI. Acho que quantos anos, Abraão, você tem aí desde 2000 e quanto? Cara, desde 2016, mais ou menos assim que eu comecei, Também comecei nessa época. mas codando de verdade desde 2013, né? Então, mais de uns 10 anos aí de experiência, né, de codando. E o intuito aqui é a gente compartilhar conhecimento em tecnologia, tentar gerar discussão. A gente vê que só cresce, né, esse mundão. E aí o que a gente puder contribuir, ajudar pessoas que estão começando, pessoas que já estão no meio da carreira de com pleno ou até seniors, o intuito aqui, o objetivo é a gente conseguir compartilhar o máximo de conhecimento, tá? E a gente vai começar nesse novo formato, nesses novos vídeos aqui. Esse é mais um bate-papo. E aí uma ideia que o Abraão teve seria pegar um livro que a gente gosta bastante, né, que é o Architecture Patterns with Python. E a cada episódio que a gente lançar aqui no YouTube seria um capítulo onde a gente está discutindo sobre assuntos do próprio livro. E com isso a gente ir um pouco entendendo como que funciona, principalmente a arquitetura de software no sistema geral de TI. Beleza? Quer acrescentar mais alguma coisa aí, Bruno? Boa, não. Acho que só a questão de por que esse livro, né? Eu e o Walter, a gente trabalha na Missy do Bairro, a gente usa o Python para back-end e para dados, né? Então, acho que a nossa linguagem que a gente tem mais sagacidade, digamos assim, é C# ali, né? Com .NET, mas a gente vem aprendendo Python e a gente sentia muita falta de conteúdo nessa área, assim, de arquitetura, de modelagem e tudo mais. Geralmente coisa de Python vai vir muito para dados e tudo mais, mas vem crescido, né, o Python para web, né, especialmente ali com Flex e Fast API ali, estão sendo um burburinho da moda ali. E é isso, esse livro é muito bom, esse livro traz bastantes conceitos de alguns cursos que eu fiz, de alguns outros livros que eu li, e ele dá o exemplo em Python, né? Então foi bem legal, porque a gente consolida o conhecimento, né? Ele traz uma abordagem bem interessante, assim, que ele explica bem as coisas e depois mostra o exemplo em código. Então, isso é bem interessante. E com o Python é uma linguagem bem descritiva, assim, você não vai ter dificuldade nenhuma caso você esteja aprendendo isso pela primeira vez, né? De fato, assim, algumas coisas, tipo, como teste de unidade, né? Testar um domínio. Lá ele mostra um exemplo como se testa um domínio, né? Isso é bem interessante. Vi poucas pessoas falando sobre isso e você consegue aplicar em qualquer outra linguagem, porque Python é muito... Você lê assim, você consegue entender muito bem, você consegue enxergar. Então, acho que foi esse o motivador de começar isso. Mas acho que seria bom falar sobre a curiosidade do nome do nosso canal, mano. Começar com o nosso canal, né? O Abraão conheceu o Abraão desde 2018, né? A gente trabalhou junto numa startup na época. E o Abraão é de João Pessoa, famosa Jampa, né? E eu sou de São Paulo, então a gente tá junto nesse projeto, então a gente uniu ali as duas cidades da nossa paixão, né? Sampa, São Paulo, com Jampa, João Pessoa, e formou o nome do canal. É verdade. E as duas cidades terminam com esse ampla, né? Aí a sonoridade agradece.
Fechou? E vale ressaltar também, Abraão, só complementando que os conceitos que a gente vai falar hoje, nos próximos capítulos, nos próximos episódios, servem para qualquer linguagem, né? O livro dá exemplos em Python, mas a gente vai abordar aqui exemplos que pode encaixar em qualquer linguagem, até mesmo para evitar ali o que a gente chama de Big Ball of Mud, evitar aquele acoplamento. Acho que todos os conceitos aqui vão servir muito para qualquer linguagem que vier. Beleza? Então, bora começar, né? Aqui que o livro Architecture Patterns with Python, vou deixar o link do livro para compra na descrição, e um pouco mais sobre esse primeiro capítulo, mas basicamente nesse primeiro capítulo aqui ele fala sobre como uma boa arquitetura no começo do seu projeto pode evitar ali quando ele já está um pouco grande, né? Evitar aquele trabalho onoroso, virar aquele legado difícil de dar manutenção. Quais são os conceitos, o que a gente pode aplicar já no começo, já no start do projeto, para evitar isso, né? Que a gente chama de Big Ball of Mud, aquela grande bola de lama, né? Que vira o seu código quando você vai pensando, vai colocando tudo sem pensar, sem uma arquitetura minimamente simples o possível, mas depois fica difícil de dar manutenção, fica quase ali impossível de você lançar uma feature, ou demora muito para testar. Então, esses conceitos vão ajudar bastante, tá? A evitar isso. E o primeiro que o livro fala, aí eu já vou puxar o Abraão para ver se ele concorda, é encapsulamento e abstração, né? Aí, Abraão, como que isso aqui pode ajudar a gente no começo do projeto, se a gente pensar nesses dois conceitos de objeto a ter um melhor código, né? Boa, legal. É engraçado que encapsulamento ali, né, a gente vê no começo de esse objeto e a gente não, muitas vezes, nem dá muita tela para aquilo ali, né? A gente fala, beleza, é isso aqui. Principalmente que a gente trabalha com linguagem como C# e Java, né? Que esses private e o get ali, tudo pega a propriedade, cria automaticamente, usando aí o Visual Studio, o Java ali na época que eu trampei, era com Eclipse, já fazia tudo automático, então você nem se preocupava muitas vezes. E no C# é engraçado que você consegue criar a propriedade e você cria ela como pública, tanto o set e o get, você só coloca o nome da propriedade e bota set e get. E o set fica público tanto quanto o get, né? E é isso, a pessoa consegue criar o seu objeto, né? E consegue depois modificar. E é sempre muito perigoso isso, né? Porque eu consigo mudar o estado da entidade ali, muitas vezes sem validação nenhuma, né? Então, um caso bem clássico é quando você tem um domínio, você tem uma lista lá. Aí você tem, sei lá, pedidos e você tem itens do pedido. Aí você deixa isso aí aberto no seu domínio lá, e aí não faz nenhuma validação. Do nada, a gente, sei lá, acredita que tem um produto que é inválido por N regras de negócio, você vai lá, faz um for, esse produto aqui tem esse ID, vai lá e tira dessa linha aqui, né, desse item de pedido. E aí você deixou isso totalmente livre e quantas vezes isso aí vai se repetir, né? Esse código de, eu preciso tirar esse produto aqui, no caso de não estar sem estoque, ou porque existe um problema na nota fiscal, ou aquele produto não consegue ser enviado para aquele determinado local, e só faz essa validação na ponta final, ali em determinado ponto do nosso sistema. Então, esse código ficaria repetido, sem falar que não teria as devidas validações, né? Beleza, tirou dessa lista aqui esse item, mas eu tenho que mexer no total da ordem, né? A ordem tem um cálculo ali, então precisava modificar aquilo ali. Eu não posso ter uma ordem em alguns e não ter nenhum tipo de produto, né? Tipo, isso pode ser uma regra. Então, mas eu posso chegar lá e colocar uma vazia ou até nula, né? Dependendo como é a linguagem ou a tua especificação ali. Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto quando trata de encapsulamento, né? Porque é justamente tu permitir que as pessoas que forem dar manutenção, né, e teu sistema em geral, ela consiga modificar e carregar aquilo que é necessário para ela poder existir, né? E quando ela existir válida.
existe várias abordagens, né? Mas, cara, para um objeto estar em memória, é necessário que eu siga essa linha de ele estar válido, né? Não faz muito sentido isso é importante. Imagina, esse foi um bom exemplo que você ter dado do pedido, né? Imagina que você tem o pedido, ele tem o total, né? O total ele nunca pode estar acessível a todos, né? Então, o encapsulamento vem por isso, ele esconde alguns dados. O total ele nunca vai estar lá o disponível, por exemplo, o public set, né? Eu não posso alterar um total de um pedido, né? Ele tem que ser calculado via os meus itens daquele pedido, entendeu? Então, acho que você falou bem um exemplo bom aí de encapsulamento. Não posso alterar ali no pedido total. Ele tem que ser validado com o meu itens do pedido. O que é o itens do pedido? Né? O itens do pedido é o próprio produto que vem ali e o preço dele é a quantidade. Então, para determinar um total é preço vezes quantidade, somado com cada item. Ali eu vou ter o total. O total, então, é calculado a partir disso. Eu não posso ir lá e falar total igual a 10. Então, essas proteções que a gente tem é muito boa para o encapsulamento. E além do encapsulamento, ele traz uma boa linguagem, né? E aí junta com abstração, né? Porque se você tem uma boa linguagem no encapsulamento e abstração, eu entendo o que o código está fazendo, né? Então, se eu tenho ali, por exemplo, num pedido, eu tenho adicionar itens. Então, eu vou criar um método adicionar itens que eu vou reutilizar em vários lugares ou remover itens a partir do ID do produto. Então, usando esses dois conceitos, acho que fica bem mais fácil você dar manutenção, testar e também você reutilizar isso, né? Fica bem mais claro para todo mundo o que estão fazendo, né? Esse adicionar itens no pedido, né? Ele é muito claro, né? Você bater o olho ali, você consegue entender ao invés de você tem seu objeto, você acessa o itens de pedidos, né? Que é uma lista aí e tal, e você dá um add em um novo item de pedido, né? É meu estranho até, né? Mas se você coloca aí em português ou em inglês, como está o padrão aí da sua aplicação, você consegue entender muito mais fácil e você consegue fazer validações e aí fora do reuso, né? E para testar, que eu acho que é o grande quê da questão que ajuda muito, né? Esses métodos bem descritos facilita a toda a compreensão e facilita, querendo ou não, os testes que você só testou aquele método vai ser utilizado em N vezes, né? Ninguém gosta de fazer retrabalho e você consegue também garantir teste, né? Então, isso é muito interessante. Tem uma frase que o livro utiliza que eu gostei bastante, que é high level abstractions não pode depender de low level abstraction, né? Sim. E é isso muito bom, tipo, high level abstraction é tipo aquele código que importa no seu projeto. O que importa no seu projeto? É aquilo que está seguindo o modelo de negócio, né? O que o negócio perguntou, o negócio os requisitos que você colocou estão no seu código. Então, a linguagem de negócio é o seu high level abstraction. Low level é quando aqueles códigos de infraestrutura, né, que chama banco, chama fila, chama APIs, são códigos ali que não tem linguagem nenhuma de negócio, só conversam com outras bibliotecas ali. Então, quando ele fala que não pode depender, tipo, tem que ter um nível de abstração muito bom, né, para você poder mudar o negócio ali, ou você mudar uma conversa, tipo, você muda o banco de dados, ou muda uma chamada de algum API, ou muda algum gateway de mensageria, né? Algum message broker, sem você afetar negócio, né? Tipo, sem você afetar o código do negócio. Isso é bastante importante. Então, quando você for criar for ter uma integração entre código de negócio e código de infraestrutura, tentar deixar o mais abstrato possível para que, se você mudar essa partezinha aqui, que é o código low level, aquele código que pouco importa, tal, de onde está vindo o banco, de pouco importa de onde é a mensageria,
não afete o seu código de negócio, né? E quando afeta o código de negócio, aí a chance de dar bug é muito maior. Sim, total. Isso é interessante porque a gente está falando assim, domínio e tudo mais. Mas eu acho que a gente falhou um pouco em definição de domínio, né? Acho que a gente, Walter falou de forma inteligente e cirúrgica. É o próximo tópico, Ah, domain bom. models. Sobre infraestrutura, né? Que é esse código que a gente necessita, né? Para acessar um banco de dados, acessar uma nova API, consumir um novo serviço e tudo mais. Então, lembrando que o domínio ele não pode depender disso, né? Aí você vai lembrar de outras coisas. O Clean Architecture, o One Architecture fala sobre isso, né? Mas isso é totalmente perene para qualquer arquitetura que você for, né? Então, cara, domínio não pode depender de qualquer outro artefato tecnológico. Boa. Então, o livro, nesse primeiro capítulo, nessa introdução, ele começa falando do poder de encapsulamento e abstração. Então, a gente já viu que é importante ter encapsulamento ali para que a gente possa ter um código melhor lido, esconder alguns dados que às vezes não fazem sentido para quem está programando, né? Pô, eu só preciso chamar ali o add items no meu order. Eu não preciso ficar chamando ele toda vez ou saber como que é implementado às vezes. Mais fácil de testar, então a linguagem do seu código fica mais clara, a manutenção fica de fato muito clara. E aí, o último tópico que esse capítulo, o capítulo 1 fala, é do Domain Model, aí que o Abrão falou, né? Você quer dar um overview, Abrão, que o Domain Model para você significa, como ele é importante? Lembrando da camada básica que a gente utiliza ali, que é as três camadas, né? Camada de apresentação, camada de negócio, a camada de acesso a dados, né? Então, o Domain Model ele vem para ajudar nessa camada de negócio. O que ele ajuda, Brown, nessa parte? Boa. Aí eu gosto muito de como ele explana, né? E como ele acho que eu já li o livro do DDD ali do Evans, né? E eu não achei um formato de domínio como ele falou, né? Assim, eu acho que ele trocou umas palavras e ficou melhor. Que ele fala que, mais ou menos assim, que domínio é uma maneira elegante de dizer o problema que você está tentando resolver. Tipo, eu tenho um problema e eu preciso nomear ele ali, né? Eu preciso modelar aquilo ali. Então, é uma maneira bem elegante de como você tem aquele problema e como você quer resolver, né? Então, ele também mapeia, né, um processo ou um fenômeno, né, como ele usa lá, para código, né? Tipo um processo, né, um fenômeno que acontece no nosso mundo real e eu estou transformando para o nosso código, né? Algo palpável, tecnicamente falando, né? Então, eu gosto muito dessa definição que ele deu e para mim é isso, né? Domínio é justamente isso. Eu tenho um problema real, né? Um problema de business, tenho um problema de negócio e eu quero transformar ele em código. Eu quero modelar aquilo ali. Então, é isso. Quando eu estava aprendendo orientação a objeto, né? Sempre tem aquela questão lá, animal, aí tem um pato, cachorro, né? Aquele negócio. Eu acho que depois da vivência, assim, eu vejo que poderia ter sido melhor apresentado, né? Por isso que muita gente, às vezes, foge dos cursos de computação e tudo mais, porque tem uns exemplos que não são tão palpáveis e a explicação não é tão legal. E já se tiver, sei lá, um problema real, né, como ele mostra, ele começa com um exemplo de BERT e tudo mais, ele vai explicando ali. Eu acho que fica as coisas bem palpáveis, por isso que eu super recomendo esse livro, porque ele detalha bastante esses pontos, ele fundamenta bastante também. Então, para mim, em suma, essa definição aí do. Então a linguagem de negócio é importante na hora de construir o domínio. Então, você tem uma boa. Tudo que o seu PM fala, ou o stakeholder fala ali, é bom estar no domínio, né? Tipo, aquele status que ele falou do pedido, né? O pedido, quando, sei lá, meu pedido tem esse fluxo aqui, ó. É bom estar
tá escrito no domínio, correto? Tipo, eu posso alterar tal status quando tiver esse aqui. Isso aqui tem que estar exposto e bem claro na hora de você construir o seu domínio, os seus métodos ali, né? No total, assim, tem que ser um mapeamento do processo real. Até falo para as pessoas assim, né? Claro que a gente está escrevendo em inglês e tudo mais, a gente tem que deixar aquilo ali mais claro possível. E eu, particularmente, não curto quando fazer código em português, fazer aquele mix. Porque no final do dia a linguagem está em inglês, né? Você usa for, while, essas private, public, class. Você não tem para onde correr. Os keywords da linguagem vai ser em inglês. Então, tentar mapear o mais próximo daquilo. Mesmo que o seu stakeholder fale em português, existem pessoas que são mais diretas, falam, mano, se o negócio fala português, vamos escrever em português. Eu já fujo um pouco disso, mas para mim tem que ser um mapeamento correto, né? E tem coisa que, cara, não precisa traduzir, sei lá, CPF e CNPJ. A gente vai tentar pegar qualquer coisa, document, sei lá, mas não vai traduzir realmente. Então, já coloco, deixa em português mesmo. Algumas coisas isso, tem que estar claro. Quando o seu PM falar, você tem que, cara, é isso aqui que ele quis falar. E achar então, bem no código, né? Achar bem no código. Porque na hora que lê, né, o cara vai falar assim, pô, o que acontece quando eu cancelo um pedido, né? Que status ele precisa estar para eu cancelar o pedido? Aí você lê no código lá, ó, cancelar pedido, pedido.cancelar, né? Que é um método cancelar. Aí ele vai ter alguma validação que vai falar assim, pô, o pedido cancelado ele não pode estar finalizado, entendeu? Ele vai estar lá explícito para você, então você já tem essa regra para você. Quando você altera um pedido, a sua data de alteração vai mudar também. Você vai colocar o status como cancelado e vai setar alguma outra propriedade dentro do pedido, né? Pode ser, pô, cancelei todos os meus itens do pedido. Vai ter toda a regra, vai estar nesse ponto cancelar da vida. Então, você vai conseguir até passar para alguém, ou um PM novo que está chegando, qualquer regra só lendo o código, né? Então, quando você tem uma linguagem de domínio bem escrita, você, lendo o código, você vai conseguir falar assim, putz, é isso que está fazendo, e vai conseguir explicar para um dev mais sênior, um dev mais júnior, um dev mais novo que está entrando no seu projeto, ou até para o próprio PM, o próprio time como um todo, né? Sim. Não, total. E as duas últimas coisas que ele fala dentro do domain model, e aí eu demorei muito para entender isso aqui, bastante mesmo para entender, que é a questão de entidades e value objects, né? E até aggregates. Até aggregates coloco aí. Você consegue dar uma palhinha, Abraão, tipo, separando o que são cada conceito dentro desses no domínio? Não, beleza, massa. Eu tive uma boa discussão outro dia, inclusive foi uma live, sobre esse ponto, né? E que a gente estava falando, nessa live a gente estava falando sobre C#, e aí eu falei, cara, para mim, value object, lá no C# tem record e tem struct, né? No Python não temos isso, né? Então, a gente chegou e eu falei, cara... O Python você pode colocar um data frozen lá para ele não ficar imutável. Isso, exatamente. Então, o Python é um pouco diferente. Acho que exatamente o que o Walter falou aí. A gente não tem nem struct e nem record, que são duas entidades, assim, podemos dizer que são imutáveis, né? Mas você consegue fazer essa artimanha de adicionar a arroba data class ali, usar um data annotation, tá frozen, que ele vai realmente checar se o objeto, né, se aquele valor são iguais, né? Então, primeiramente, né, eu gosto de definir identidade e a entidade. Entidade, ela vai ter um ID, né? Ela vai ter algo que eu consiga categorizar ela, que ela seja único, né? Eu consigo, todo mundo, eu falo que todo ser humano é uma entidade, por quê? Porque ele é único, né? Todo mundo tem uma digital e tem, consequentemente, um CPF único aí, não importa onde você nasceu,
ou sua etnia, qualquer coisa, cara, você vai ter uma digital única e um documento, né, vinculado a isso. Então, isso é uma entidade. Né? Eu consigo classificar e ele vai ter alguma coisa, né? Normalmente usamos um ID para isso, né? E ele reflete algum processo, né? Tipo, ele reflete algum processo. Vamos pegar de novo essa questão dos pedidos, né? Tipo, pedido é o quê? Pedido é um processo, né? Eu tenho que fazer isso. Então, essa modelagem, eu preciso identificá-lo, porque, cara, eu preciso. Esse pedido já foi faturado, esse pedido já foi finalizado, esse pedido já foi entregue. Então, eu preciso categorizar, eu preciso entender o que ele é. Então, eu tenho um ID. Já no valor object, inclusive, ele cita lá o Evans, logo no começo, ele fala sobre. Citando o Evans, porque de fato, né? O livro do Evans, que eu estou olhando aqui para ele está de forma física aqui, explicar bem sobre o que é o valor object. E o valor object nada mais é que um objeto. Uma pergunta aqui, Abel, uma pergunta. Dentro de pedidos, eu tenho o item do pedido, tá? Itens do pedido seria uma entidade, tá? E pedidos um agregado, ou não, pedidos de entidade, ainda entidade, dentro da entidade tem itens do pedido. Então, eu já modelei, botando a minha opinião, né? Tirando um pouco do que o R lá e o Gregory fala sobre isso, né? Aí opinião, já modelei os dois, né? O pedido, ele sendo como um aggregate root, né? Um aggregate de todas as entidades, e ele sendo apenas uma entidade, tá? Porque o fluxo de pedidos que eu tinha feito não tinha característica de um aggregate, né? Acho que era isso. Então depende muito do seu fluxo ali. Sim, total. E aí, voltando um pouco, falando sobre o Value Object, né? Value Object, né? Ele fala que assim, que é um conceito, né, de negócio com dado, né? É um conceito de negócio que é um dado. Mas não tem identidade, eu não tenho como ferir que ele é único, né? Não há essa necessidade. Então, se ele tem uma característica de negócio e é um dado, né? Aí você fala assim, mas tudo é dado, tudo é uma estrutura de dados. Não, um dado que eu falo é a questão de, cara, ele não tem identidade, não há necessidade para isso. Eu vou ter que reutilizar ele durante o meu sistema e basicamente, e ele vai ser imutável, né? Exemplo. Boa. Exemplo, né? O fator financeiro, moeda, né? A gente trabalha com alguns sistemas, mas o mundo hoje é globalizado, tem gente pagando em dólar, mas a gente é faturado em real, assim como está em real, mas é faturado em dólar. Então a gente precisa entender qual é aquela moeda e fazer os cálculos respectivamente para o que é faturado, né? Porque é o real. Eu pago exemplo, cartão de crédito. Você consegue, se o seu cartão é internacional, você consegue fazer uma compra internacional, há um processo ali e chega na sua conta por todos os impostos, IOF e tudo mais, em real, certo? Então, aquele dado ali, eu não preciso identificar ele, né? O que eu preciso identificar é a pessoa que fez a compra, mas aquele dado ali, ele tem ele é característico com o objeto valor, né? Porque ele primeiro precisa de um valor, né? O valor da compra, eu preciso identificar a moeda que foi passada. Eu paguei em real, mas ele tem que ser transformado, né? Beleza, eu aceito o real, mas eu quero que o valor seja calculado em dólar. Beleza, eu vou lá, verifico, isso aqui, esse valor aqui, sei lá, R$100 e está em reais. Quanto é que ele está valendo hoje em dólar, né? E vamos chutar que é 5 e aí, beleza, $20. E o meu produto que eu estou vendendo aqui no meu e-commerce é 17. Então, beleza, eu vou ter que dar troco de $3. E aí, beleza, dólar, aí eu tenho que fazer o quê? Voltar e transformar ele em
em reais novamente, né? Então, tem esse exemplo que eu dei, que basicamente money, eu acho que todos os sistemas que você pegar vai ter o money, vai ter corrente e o tipo da moeda. Entendi. Tem um. Esse do money é bem bom. Tem um que a gente pode unir meio que definir que entidade e value object, que é a pessoa, né? A pessoa, por exemplo, é uma entidade, né? Eu aqui, Walter, tenho um ID, assim, só que eu sou meio que mutável, eu consigo mudar minha idade, né? A cada ano vou tendo minha característica, vai mudando, né? Cabelo branco vai crescendo, tudo isso aí. Então, a pessoa, ela pode ir mudando. Eu posso mudar de casa. Agora, o value object, ele é um valor imutável. Então, o que seria um value object dentro da pessoa? O próprio endereço, né? O endereço, Avenida Faria Lima, por exemplo, ela é um endereço, ok? Só que ela não muda. A pessoa pode mudar de endereço, beleza? Mas o endereço sempre vai ser Faria Lima tal. Tipo, ele não vai mudar. Então, aquilo seria um value object, né? O endereço ele não precisa ter um ID, nesse caso. Ele vai ser um complemento ali daquela pessoa. E aí, quando a pessoa mudar para Faria Lima, sair para Avenida Paulista, por exemplo, vai mudar só o endereço para aquela pessoa, mas o Faria Lima vai continuar. Mesma coisa CPF, né? O CPF também é um valor imutável. O CNPJ. Não muda, não tem como mudar, não tem como dar um update CPF, tipo, beleza, o update CPF e não mudar o estado da pessoa, né? Por exemplo, de ter o CPF errado, estou querendo mudar o CPF da pessoa. Beleza, mas eu estou mudando a pessoa e não o CPF, entendeu? Total. Mudei o endereço, a pessoa foi de uma casa 123 para casa 56, ela mudou de endereço, estou mudando a pessoa. Então, entidade é mutável, posso mudar ela de lugar, posso mudar o CPF dela, ou alterar o nome dela, alterar a idade dela, só que entidade de valor value object, eu não consigo alterar o estado, né? Se eu altero o estado, já é um value object, um novo value object. Não aquele mais. Se eu mudo a pessoa, ela não é uma nova pessoa. Se eu mudo, por exemplo, a idade do Abraão, é um novo Abraão. Ele continua sendo Abraão, porém com aquela propriedade, idade modificada. Né? Total. E o Python, né, ele vem com a facilidade de colocar o data class ali, frozen. Aí você também pode fazer uma forma de criar a sua própria. Esse basicamente o que o Frozen faz, você pode também conseguir criar um domain model ali, herdar tudo do domínio, e ali um value object, uma classe abstrata e herdar ali dentro da sua classe, que ele vai fazer toda a verificação, porque toda classe em Python é um dictionary, né? No final do dia ali você consegue bater os valores e tudo mais. Mas é interessante que não tem essa discussão, né? Tipo, eu até falei um exemplo aqui que eu estava discutindo com um amigo meu sobre class, sobre record e tal. A Microsoft, no exemplo lá de DDD que ela tem na documentação, ela usa class, sabe? Então, aí outro usa struct. Então, Python eu acho genial isso, que, cara, não tem muito que ficar discutindo e no final do dia não tem. Ele já dá o que é simples, né? Então ele vai lá e resolve da forma muito didática até e bem fácil de leitura, né? Então uma coisa que eu me apaixonei por Python foi por isso, né? E aí o Walter também tinha perguntado sobre o aggregate ali, né? Que é o aggregate root, sei lá, qual a diferença para entidade e tudo mais. O aggregate root, né? Eu costumo, como eu falei, né? A entidade ali, ordem, ele podia ser um aggregate, eu já modelei assim e nesse campo e nesse fluxo ordem fazia totalmente sentido de ser um aggregate root, porque ele tinha por quê? Porque ele tinha mais de uma entidade, né? Ele era uma composição de entidades. Então ele tinha uma identificação, né? Mas ele tinha outras identificações, né? Naquele caso, o ordem ele vai ter uma entidade pessoa, né?
que não faz sentido eu ter um pedido, né, sem ter uma pessoa vinculada àquele pedido. Não faz sentido eu ter um pedido sem ter os meus itens de pedidos, né? Então, essa composição faz ser um aggregate root, né? Assim, de maneira simples e direta, eu gosto de definir isso, né? Então, basicamente isso. É aquele objeto raiz, literalmente, né? A raiz do teu sistema, né? Então, todas as outras entidades, basicamente, existem por causa dele, né? Tipo, pessoa, sei lá, uma pessoa, o que é que ela faz no teu sistema? É necessário para ela poder acessar e interagir com o meu sistema. Beleza. Qual é a ação que ela precisar? Ela faz um pedido, aí eu vou lá e tenho que modelar o pedido, né? Mas uma pessoa sozinha não faz sentido nenhum. Já o pedido, sim, aí a pessoa vai lá e compõe esse pedido. Então você vê que, tipo, é como literalmente fosse uma árvore, né? Eu tenho essa entidade master aí e eu vou agregando todas as outras entidades. Fechou. Acho que eu dou um exemplo bom de agregado. Isso aí é uma coisa que a gente presta pouca atenção na faculdade, ou quando está aprendendo um pouco de orientação a objeto, que faz muita diferença quando você está codando para trazer esse entendimento de negócio para o sistema, tá? Mas, pô, esse foi o último tópico desse capítulo, do Domain Model, então a gente revisou aqui encapsulamento, abstração, um overview geral. A gente vai entrar um pouco mais em detalhe depois dos próximos capítulos desse cara, mas o livro enfatiza um pouco desse Domain Model, a importância de ter linguagem de negócio, entidades, value objects e agregados, beleza? Bom, é isso. Abraão, se você quiser falar mais alguma coisa aí, a gente vai encerrando por aqui. E no próximo capítulo a gente vai falar um pouco sobre repositório, padrão de repositório, Unit of Work, que são ali depois do Domain Model, né? Lembrando que 3 camadas simples, camada de apresentação, camada de negócio, que a gente falou um pouco de domain, e depois a camada de acesso a dados, que vai ser o próximo capítulo. Isso que a gente fez foi um overview ali de orientação a objeto. Acho que tem mais coisa para se aprofundar e tal, tudo isso. Se não ficou claro, comenta aí. Se você gostou também, comenta aí. Mas o que eu recomendo, e a gente pode até revisitar também, se caso necessário, alguns conceitos que a gente falou que não ficou tão claro e tudo mais, a gente pode até escrever ou pegar um tempo e falar, mano, sobre abstração, falar sobre encapsulamento, falar sobre value object, né, entidade e tudo mais. A gente pode se aprofundar nisso também. Então, a gente vai ter outros capítulos na frente que vai falar sobre outras práticas que é importante ter isso como sólido lá. Então, essa sopa de leitinho aí é importante ter. E está falando sobre o livro, mas a gente vai trazer outros exemplos de linguagem também e tudo mais, porque é sempre bom fazer esse deparo e eu sei que Python muitas vezes não é uma linguagem que todo mundo vai estar habituado e tudo mais. Então, é isso. Pô, fechou, galera. Valeu, Abraão. Valeu pelo tempo aí. Tamo junto. Valeu, galera. Senta o dedo no like. Tamo junto, garoto. É nóis. Valeu, galera.